Graças a Deus. Eu quero que você que está nos acompanhando pelo Facebook da Igreja Batista Carismática, que você fique conosco até o final. Eu tenho certeza que você vai ser edificado por uma palavra de fé. A gente sabe que nesse momento toda ajuda ela é bem-vinda, mas a maior ajuda que nós podemos receber nesse momento é a ajuda de Deus. Ninguém pode te ajudar como Deus já tem nos ajudado, mas para a gente receber essa ajuda de Deus, a gente precisa conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu quero que você fique, por gentileza, que você fique, na verdade, muito atento ao que nós vamos falar daqui do altar, para que você seja abastecido de fé, para que você se fortaleça. A gente sabe que esse momento de pandemia, nos últimos dias, as pessoas muitas vezes elas são vencidas pelo desânimo, elas são vencidas, na verdade, pelo medo, pela ansiedade, pela insônia, muitos problemas ao qual a gente não se prepara. Mas quando nós estamos, ou seja, forte na fé, forte com a presença de Deus, com o Espírito de Deus, esses problemas eles não nos abalam, eles não nos paralisam, eles não nos atingem, pelo contrário, você tem força até para ajudar as outras pessoas. Então, se concentre, se for possível aí na sua casa, reúna a sua família, reúna todos da sua casa, e você vai fazer da sua casa o lugar da igreja, porque a igreja, como em Atos capítulo 2, a partir do verso 43, a Bíblia diz que eles se reuniam de casa em casa. Então a gente sabe que uma das maiores estratégias do diabo é tentar separar a igreja, é tentar distanciar as pessoas, porque Deus nunca defendeu o isolamento social, Deus nunca defendeu, na verdade, você andar sozinho, pelo contrário, nem o próprio Senhor Jesus andou sozinho. Olha que ele foi o homem mais importante da humanidade, mas mesmo assim ele andava com 12 discípulos, e na verdade a gente sabe que ele se relacionava com muitos, como ele esteve na casa de Zaqueu, como ele esteve na casa de tantas pessoas, se relacionando sempre com os discípulos. Então, se você se tornar sozinho, se você se distanciar das pessoas, porque essa ferramenta nós temos que trazer essa ferramenta para ser uma bênção. A internet, as redes sociais é uma bênção. O problema é que muitas pessoas fazem mau uso. É como o dinheiro é uma bênção, mas tem pessoas que fazem mau uso. Ao invés de abençoar, na verdade acabam se amaldiçoando. Utilizam muitas vezes para o vício, utilizam para a prostituição, mas dizem: pastor, eu não quero dinheiro, porque o dinheiro é uma maldição. Não. Pelo contrário, o dinheiro é uma bênção quando você sabe fazer dele uma bênção, e ele se torna uma maldição quando você também transforma ele em uma maldição. Então as redes sociais, essas ferramentas, elas são uma bênção na nossa vida, quando a gente sabe utilizar. Eu mesmo, acredito que você também já deve ter feito, quem nunca mandou uma mensagem de fé para os amigos ali do WhatsApp, das redes sociais, quem nunca fez uma videoconferência e falou assim: eu estava orando por você, lembrei de você e eu decidi te ligar aqui porque eu quero te dar uma palavra. Então, quando nós fazemos isso, nós transformamos essa ferramenta em uma bênção. Então, minha amiga e meu amigo, eu quero que você realmente faça da sua rede social uma bênção, que você realmente marque as pessoas, marque a sua família. Você sabe que tem alguém que está precisando de ajuda, que precisa ouvir uma palavra de fé, porque a pessoa estava fraca, estava desanimada. Marca ela, eu tenho certeza que depois ela vai até te agradecer, porque você lembrou dela. Só o fato de você lembrar dela, você na verdade já está abençoando alguém. Diga graças a Deus. Nós estamos ao vivo neste domingo de manhã, se eu não estou enganado, hoje é dia 21 de junho, e nós estamos ao vivo aqui pela Igreja Batista Carismática, aqui no Templo 7, e hoje também às 18 horas nós teremos mais uma reunião muito forte com o pastor Márcio e a profeta Lúcia, e também em todas as igrejas Batista Carismática, principalmente aqui da cidade. Às 18 horas também nós teremos uma reunião presencial. A live acontece às 18 horas, mas também nós temos reunião presencial, claro que conforme o decreto governamental e o decreto principalmente do nosso município.
ok? Mas se você chegou aqui agora, saiba que você não chegou por acaso. Saiba que Deus, o Espírito Santo te trouxe aqui, porque sabe que você precisa ouvir essa palavra. Então, fique mesmo conosco nessa manhã, e que você possa ter sede, que você possa ter fome, que você possa querer acima de tudo a presença de Deus. Porque não adianta a gente ter carro, casa, ouro, prata, mas se nós não temos a presença de Deus. Nós sabemos que quando nós lemos as Escrituras, as pessoas, os homens da fé, os heróis da fé, os que estão lá em Hebreus capítulo 11, eles eram sedentos pela presença de Deus. Eles queriam acima de tudo, eles estavam debaixo daquela palavra de Apocalipse capítulo 3, verso 20, quando Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Então ele está batendo na porta do seu coração, ele está batendo na porta da sua casa. A igreja está entrando na sua casa agora, ela está batendo na porta. É você que decide se vai abrir a porta e se vai ficar com a igreja. É você que decide se você vai realmente querer a presença, porque ouvir a palavra de Deus é receber a presença do Espírito Santo. Ouvir a palavra de Deus é ter um relacionamento com o Espírito Santo. Mas nessa manhã, eu quero falar algo interessante para você. Eu quero falar de experiências com Deus. O título dessa mensagem tem: a experiência das promessas que transformam as nossas vidas. Muitas pessoas ainda lutam pela transformação, lutam pela mudança, lutam para que as suas vidas possam mudar. Você sabia que mesmo a pessoa, ela estando na igreja, ela pode na verdade se sentir vazia? Mesmo estando na igreja, ela pode ser vencida às vezes pela ansiedade, pelo medo, na verdade, por algum transtorno, por algum distúrbio, por problemas ao qual ela luta há anos, e ela achava que quando ela chegasse na igreja, ela resolveria o problema. Muitas pessoas, graças a Deus, têm resolvido questões como essa. Nós temos milhares de depoimentos, por exemplo, nas nossas programações das rádios, e quando você vem ao culto presencial, você vê as pessoas subindo no altar e contando as suas experiências, dizendo que aquela experiência mudou a vida dela. E talvez você fale assim: poxa pastor, eu queria tanto ter uma experiência com Deus. Hoje eu vou te ensinar a você buscar e a ter uma experiência com Deus. Eu vou te mostrar, porque quando nós temos uma experiência com Deus, me escute por gentileza, quando nós temos uma experiência com Deus, nada pode nos afastar da presença de Deus, porque a experiência com Deus, ela traz convicção da minha fé. A experiência é aquilo que nem a ciência, nem a minha família, nem os meus amigos, nem os psicólogos, nem a medicina é capaz de explicar aquilo que eu tive através da minha fé. Diga graças a Deus. Veja o que está escrito, por exemplo, em Êxodo capítulo 14, a partir do verso, eu vou ler aqui, Êxodo capítulo 14, ok? Isso, pode deixar aqui mesmo. Êxodo capítulo 14, verso 5, veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim, ó: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fazemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Versículo 9: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e os seus exércitos o alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pim-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram: Moisés, será por não haver sepulcros
no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Eu vou parar bem aqui, mas já eu vou continuar. Eu estou lendo Êxodo capítulo 14, a partir do verso 5. Só para você entender o que eu estou lendo. A Bíblia conta a história de que o povo de Israel havia sido acabado de sair do Egito. E esse povo, eles estavam, era mais de 1 milhão de pessoas, e eles caminhavam em direção a uma promessa de Deus. Porque quando Deus, Ele nos promete algo, não significa que Ele vai te teletransportar para a promessa, não significa que Ele vai fazer a promessa acontecer de uma forma, na verdade, aonde você não tem que passar por sacrifício, por esforço, por dedicação. Quando Deus te promete algo, quando Deus promete para você que Ele vai, na verdade, restaurar a tua família, quando Deus promete para você que Ele vai te dar um novo emprego, que Ele vai fazer você perder a mentalidade de empregado e ter a mentalidade de patrão, não significa que você não vai perder noites de sono, não significa que você vai passar por situações de risco, não significa que você não vai enfrentar os desertos. Pelo contrário, Deus, Ele justamente te dá a promessa para que você não perca o alvo, porque as lutas, os sacrifícios, ou seja, o deserto, ele vai aparecer entre a promessa e o tempo da promessa. E muitas vezes o tempo da promessa são os desafios que nós enfrentamos. Porque quando alguém, ela pode vir até na igreja e ela recebe uma profecia de que Deus vai abençoá-la, de que Deus vai abrir as portas, de que Deus vai mudar a situação dela, mas significa que o tempo da promessa é o tempo do deserto, é o tempo da provação. E a Bíblia nos garante que os que perseveram, os que se dedicam, os que chegam até o fim, estes serão vestidos de vestes brancas, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 5. E o problema é que quando a gente recebe uma profecia, quando a gente recebe uma promessa, quando a gente lê uma promessa, a gente na verdade só olha para a promessa e não olha para o tempo da promessa. A gente só se prepara para a promessa, mas não se prepara para o tempo da promessa. E é o que eu quero aqui abrir os teus olhos, porque se você se prepara para o tempo da promessa, até chegar a maior promessa que Deus te prometeu, você precisa passar por experiências, você precisa experimentar, viver experiências, mesmo que você esteja no deserto, porque se você tiver as experiências, você jamais perde a promessa, você jamais abandona a promessa, você jamais tira os olhos da promessa, e aquelas promessas, na verdade, elas acontecem sobre as nossas vidas. Amém? Diga graças a Deus. Então Deus havia prometido a esse povo de que eles sairiam de um tempo de escravidão de mais de 400 anos, e esse povo estaria indo para uma terra. A promessa se chamava Canaã. Era uma terra que manava leite e mel, era uma terra de prosperidade. Imagina alguém que, por exemplo, nunca experimentou a prosperidade, alguém, por exemplo, que viveu a sua vida toda como escravo, ou seja, não tinha a escolha do que comer, não tinha a escolha do que vestir, não tinha liberdade de criar os seus filhos no caminho do Senhor, porque eles estavam sobre o regime, sobre o governo de Faraó. Então eles não decidiam nada, eles não decidiam nem se criariam ou não os filhos, porque haviam decretos naquela época que até teria que se matar os primogênitos, e etc, etc. Então uma vida de escravidão é uma vida quando você se torna refém daquilo que você está servindo. E eu só quero ser escravo nessa vida, se for para ser escravo do Deus Todo-Poderoso. Eu só quero estar refém, se for para ser refém de Deus. Eu não quero estar sendo escravo de um vício, eu não quero estar sendo escravo do dinheiro, eu não quero estar sendo escravo da prostituição, porque nada disso me leva a viver uma experiência com Deus, nada disso me leva a receber as promessas de Deus. Mas quando eu me torno escravo da fé, no sentido de que você faz de Deus o teu Senhor, faz de Deus o teu dono, essas promessas, elas começam a se cumprir na sua vida. O que eu vou dizer agora pode abrir os teus olhos para muita coisa,
Não sei se você sabe, mas na Bíblia, que é a bússola do cristão, existem aproximadamente 8.000 promessas de Deus para mim e para você. Mas a pergunta mais importante não é se você sabe o número de promessas, que são quase 8.000. A pergunta mais importante é: qual delas você tem vivido? Qual delas você tem experimentado? Porque conhecer uma promessa é uma coisa, experimentar, viver a promessa é uma outra situação. E é aqui que muitos cristãos acabam por um período de tempo. Por isso que você vê, às vezes a pessoa, ela ficou 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, e de repente você encontra ela e fala: fulano, você está na igreja? Ela fala: não, estou desanimado. E você pergunta: por que você está desanimado? Ela falou: não sei, não tenho mais vontade de ir. Significa que ela deixou de viver as experiências da promessa. Significa que ela deixou de ter experiências com Deus. Por que eu falo isso? Porque Moisés, de todo aquele povo, de mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Egito, Moisés foi o único que subiu ao Monte Sinai, e ele teve experiência com Deus, lá no Monte Sinai, quando ele recebe as 10 tábuas, trazendo a lei sobre o povo. Somente Moisés se relacionava no Monte Sinai, face a face com Deus. O que era aquilo? Experiências de fé, convicção de fé. E isso fez com que Moisés passasse todo o deserto sem abandonar a sua fé, sem abandonar o seu relacionamento com Deus. Aí você fala assim: pastor, e essas experiências, essas 8.000 promessas, que são experiências de promessa, que o Senhor disse que está na palavra de Deus, eu posso viver ela hoje? Claro que você pode viver. Essas promessas é para mim e para você, são os estatutos, são aquilo que Deus deixou para mim e para você. O problema é que muitos, primeiros, nem conhecem a promessa. Segundo, como poderão viver a promessa? Por exemplo, existem promessas em Efésios capítulo 5, para quem é marido, para quem é esposa, para quem é filho. Existe promessa de prosperidade, como Isaías capítulo 1, verso 19, verso 18, quando diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Uma promessa de Deus, de prosperidade. Existe promessa para aqueles que são obedientes, como Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 13, você lê lá, você vai ver as promessas de bênção para aqueles que obedecem os estatutos e a palavra de Deus. E a Bíblia diz que lá a partir do versículo 10, do versículo 11, a Bíblia diz que essas promessas, elas começam a correr atrás de mim. Ou seja, se eu estou debaixo da obediência da palavra, as promessas, elas começam a me alcançar, as promessas começam a chegar. Você não entende, alguém te liga e fala assim: ó, eu lembrei de você, eu quero te abençoar com isso. Você não entende, mas nós entendemos, porque sabemos que é a promessa chegando sobre você, é a promessa te alcançando. Você não entende às vezes porque na tua empresa o teu patrão lembra de você e fala assim: ó, de todos, eu lembrei de você, hoje eu estou dobrando o teu salário, porque são as promessas correndo atrás de mim, são as promessas chegando até mim. Às vezes o teu patrão, ele vai estender o negócio, ele vai abrir numa outra cidade, ele fala assim: eu quero que você tome conta, porque você tem integridade, você tem caráter, você tem lealdade, porque você está vivendo a promessa. E ele fala assim: é para você essa promessa. É disso que eu estou falando. São essas convicções que me fazem estar fortes no espírito da fé. Mas o que leva a uma pessoa a ter a experiência de fé, a experiência com Deus? Olha o que eu vou ler para você. Porque quando alguém ora, não significa que o fato dela ter orado significa que ela vai ter experiência com Deus, significa que ela vai experimentar a promessa com Deus. Quer um exemplo? Vou mostrar para você agora. Acabei de ler aqui. Olha o que diz aqui, ó. Por exemplo, o versículo 10: e chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos. Israel, só para você entender, aqui está o mar, eles estavam fugindo dos egípcios, e lá atrás vinha Faraó com mais de 600 homens, na verdade 600 carros e cavalarianos que vinham. Então Israel, liderado por Moisés ia na frente. Moisés chegou e falou: meu pai, aqui está o mar vermelho. Quando ele olhava para trás, ele começou a ver os egípcios se aproximando. Sabe aquele ditado dos mais velhos, que acho que você vai se identificar, que diz assim, ó: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Essa era a situação.
Não tinha como passar pelo mar, ia morrer todo mundo afogado. Se ele paralisasse ou se ele voltasse, ou seja, os egípcios estavam prontos para vencer, porque os egípcios estavam armados, eles não estavam armados. Será que eles não estavam armados? Eu vou te mostrar agora. Aqui é que vai me levar a ter as experiências com Deus. São os momentos difíceis que me aproximam de Deus. Deus tem coisas que Deus manda acontecer, mas tem coisas que Deus permite acontecer. Então, quando Deus colocou Israel naquela situação, não é que Ele mandou, mas Ele permitiu acontecer, para que eles tivessem provas de fé, para que eles testemunhassem as experiências de fé. E quando você está passando por um momento difícil, quando parece que todo mundo te abandonou, quando parece que todo mundo na verdade virou as costas para você, quando você achava que alguém ia te estender a mão, quando você achava que alguém ia te ajudar, significa que você mais do que nunca está pronto para ter a sua experiência com Deus, porque é o momento que você vai recorrer a Ele. Mas o fato aqui interessante é que o povo, junto com Moisés, viu aquele cenário de morte, viu aquele cenário de destruição, e eles fizeram o que todo mundo faria. Se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa. O que é que a gente faz num momento como esse? Eu já falei sobre o Salmo 50, verso 15, que no dia da angústia, a gente tem que invocar a Deus, e eles vão fazer exatamente isso. Quer ver? Olha o que eles fizeram. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele. Os egípcios chegando até eles estavam desesperados, e temeram, tiveram muito medo, ficaram assustados, porque sabiam do perigo de morte. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamar é o quê? É pedir ajuda a Deus. Como qualquer pessoa que esteja num leito de hospital, entre a vida e a morte, ela pode clamar a Deus. Como alguém, por exemplo, que está sendo ameaçado de morte, ela pode clamar a Deus. Como alguém, por exemplo, que esteja correndo o risco de morrer, ela pode clamar a Deus. Mas tem um detalhe: clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos no deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ao mesmo tempo em que eles estavam clamando a Deus, eles na verdade estavam murmurando contra Deus. Veja, eles terminaram de clamar, pediram socorro a Deus, depois eles já estavam falando em quê? Em sepulcro, em morte, em dizer: a gente prefere voltar para o Egito do que morrer aqui e viver como escravo. É como alguém, por exemplo, que exerce a fé, está há 5 anos exercendo a fé, e de repente ela cai, por exemplo, no vício, na prostituição, e ela acaba voltando para aquela vida de novo, e ela não sabe, mas na verdade, aquele momento, ela está na verdade perdendo as suas experiências com Deus. Então, ao mesmo tempo que ela está pedindo ajuda, mas ela na verdade está cedendo, ela está murmurando, porque ela não está confiando naquilo que ela está falando com Deus. Porque quando eu peço algo a Deus, eu preciso ter a convicção de fé, de que Deus me dará condições, de que Deus vai fazer eu suportar as provações, de que Deus vai fazer eu resistir às tentações, de que Deus vai me dar condições, através do Espírito Santo, para que eu saia daquela calamidade, para que eu saia daquela situação que está destruindo a minha vida. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver experiências com Deus, se eu tiver experiências de fé. Enquanto eu não passar por essas experiências, é isso que eu quero abrir os seus olhos nessa manhã. Eu quero que você experimente as experiências, porque Deus queria levar aquele povo a Canaã, mas Deus queria que eles tivessem experiências, para que nunca abandonassem a fé, para que nunca abandonassem a presença de Deus. Presta atenção, porque eu vou te dar a maior ferramenta, se é que existe ferramenta, para que você tenha experiências com Deus. A diferença de quem tem convicção de fé: Moisés estava com todo aquele povo. Você vai ver como Moisés agora vai entrar em cena. Qual a reação? Porque existiam 2 reações. Existia a reação do povo,
para sair daquela situação. A reação do povo era clamar, mas murmurava, clamava, mas falava em morte, clamava e falava em escravidão. Deus nunca vai coabitar aonde existe dois pensamentos. Não. O pensamento de fé, ele é um pensamento de certeza. Não há dúvida para o sepulcro, não há dúvida para a morte, não há dúvida para o medo. E a cabeça de Moisés, ela representa a igreja de hoje, representa a igreja dos que experimentam as promessas de Deus. Olha a reação de Moisés, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tem mais. Primeira coisa que ele diz: não tem mais, não tenha medo. O povo estava morrendo de medo, e Moisés dizendo: não tem medo. Está vendo a diferença de quem tem experiências com Deus? Quem tem experiências com Deus não se entrega ao medo, fala assim: ó, ei, eu estou acalmando vocês, Deus vai nos tirar dessa situação. Segunda coisa: aquietai-vos e vedes o livramento do Senhor. Ele estava olhando em Canaã, por isso ele sabia que eles não iriam morrer diante do mar, porque a visão de Moisés era uma visão da promessa. As experiências de Moisés eram experiências de experimentar a promessa. Moisés sabia que ele tinha a garantia, se que Deus havia prometido, como diz a sua palavra, ele não é homem para que minta. Então Deus não voltaria atrás daquela palavra de promessa. Aquilo que Deus te prometeu, não que você está se prometendo, mas o que Deus te prometeu. Se Deus prometeu restauração, você tem que se agarrar à promessa. Se Deus prometeu a mudança, você vai se agarrar a essas mudanças. E veja o que diz: e vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, olha a convicção, nunca mais o tornareis a ver. Ele já estava vendo os egípcios sendo destruídos. Quem tem experiências com Deus não vê o presente, mas já vê o futuro. É por isso que quando você ora, você visualiza na sua mente a ação de Deus sobre aquilo que você está pedindo. Você fica, na verdade, não mais no presente, preso ao deserto, às dificuldades, às perseguições, mas você visualiza o sobrenatural da sua fé. E olha o que ele diz no versículo 14: e o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Versículo 15: disse o Senhor a Moisés. A única oração que Deus vai responder aqui é a oração de Moisés, porque Deus não vai trabalhar com quem não tem confiança nele. O povo estava clamando, mas murmurava, Deus não respondeu. Mas quando Moisés abriu a boca, quando Moisés diz: não tem mais, aquietai-vos, vedes que nunca mais veremos o exército dos egípcios, e Moisés clama a Deus. O único a quem Deus se dirige é a Moisés, porque Moisés tinha experiências com Deus. Agora escute, olha o que Deus vai dizer a Moisés, quando Moisés começa a clamar. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize os filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão é o cajado. Moisés não abandonava o cajado, eu vou falar sobre isso agora. Estenda a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem por meio do mar seco. Olhe para mim, você que está aqui, você que está me assistindo. Sabe por que pessoas não estão tendo experiências com Deus? Porque no momento mais difícil, elas soltaram o bordão, elas abandonaram o cajado. O cajado na mão de Moisés representa a minha fé. Esse é o cajado que eu carrego hoje, é o cajado da fé, é o cajado que faz eu ter experiências do impossível. Como alguém naquela época poderia imaginar que Deus poderia abrir o mar? E a Bíblia diz que os ventos foram tão fortes que fizeram 2 paredes de água para que os israelitas, os hebreus passassem em terra seca. Mas Deus não estava respondendo ao povo, Deus estava respondendo a Moisés, porque Moisés era o que tinha um cajado. E sabe o que eu vejo? Que muitas pessoas pegaram o cajado e abandonaram o cajado, guardaram o cajado, e nos momentos difíceis, como um momento como de pandemia, é o momento de você usar o cajado. É o momento de você pegar o cajado na mão, mesmo que esteja correndo risco de vida, mesmo que tudo pareça estar errado, mas você não solta o cajado da fé.
Você não pode soltar o cajado da fé, porque se você soltar o cajado da fé, você perdeu tudo. Você perdeu o seu relacionamento de falar com Deus e Deus te responder imediatamente. O cajado da fé, ele precisa andar comigo. Esse cajado, ele está disponível hoje. Esse cajado é para os que têm experiências com Deus, os que tomam posse da promessa da fé. E muitos já não sabem mais como usar o cajado. Moisés, quando aconteceram-se as 10 pragas, você sabe qual foi a primeira praga? Foi quando Moisés pegou o cajado, jogou no chão e o cajado se transformou em cobra, diante de Faraó, para mostrar que Deus estava com Moisés, liberando poder, unção e autoridade. Porque Moisés não duvidava da fé. Quando Moisés e Josué, lá em Êxodo capítulo 17, eles vão para uma guerra contra o rei Ameleque. Josué desce para a guerra, Moisés vai para o monte, e ele sobe ao monte com Arão e com Ur. Mas se você ler o texto, eu acho que é o versículo 9, não lembro, mas a Bíblia diz que Moisés subiu com Arão e com Ur, mas ele subiu com um cajado. Porque quando você tem um cajado de fé, os problemas, as situações que a gente passa, elas me trazem experiências com Deus, elas me levam a receber as promessas de Deus. Você fala, eu estou buscando a transformação, pastor, a transformação da minha casa, a transformação do meu filho. Por que não está acontecendo? Porque talvez você abandonou o cajado. Você olhou para as circunstâncias, você olhou para o vento, você olhou para as tempestades, você deixou de olhar para o cajado. E hoje, se você está aqui, como eu queria que tantas pessoas pudessem ouvir isso. Se hoje você está aqui, é porque Deus está devolvendo o cajado para você. Se Deus fez você chegar aqui, é porque Deus quer entregar o cajado para você. E Ele está dizendo, se você saber, se você usar o cajado a partir de agora, você vai ter experiências sobrenaturais. O sobrenatural, a presença real, ela vai chegar sobre a sua vida. Você vai experimentar um tempo novo, você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Mas você não pode abandonar o cajado, porque é o cajado que vai te levar a ter experiências com Deus. E esse cajado, ele tem um nome. Para a igreja atual, para a igreja contemporânea, esse cajado, ele se chama fé. Eu fico vendo às vezes as pessoas subindo nesse altar, e em todos os altares da Igreja Batista Carismática, pessoas que tiveram experiências sobrenaturais, pessoas que sonharam com os nossos líderes, sonharam com os pastores dessa obra, pessoas, por exemplo, que uma das pessoas que sonhou, que ela via a imagem, acredito que era do pastor Márcio, mas era o anjo do Senhor indo, e chegava diante dessa pessoa, e o marido dela estava doente, com problema nos rins, e essa pessoa via quando o pastor Márcio entregava os rins, novos rins, ele dizia, está aqui os novos rins do seu marido. E essa pessoa subiu aqui nesse altar, para contar o testemunho. O que é isso, pastor? É o cajado, é a experiência de fé. E o marido dela foi curado, ele fazia tratamento, acho que 3 vezes por semana na capital, tinha que ir para lá, era um transtorno, nem sempre tinha dinheiro, dificuldade, porque tinha que fazer hemodiálise. Imagina, a vida desse homem estava anulada, a vida desse homem estava paralisada. Mas quando essa mulher, ela diante da fé, ela recebe o cajado da fé, e ela passa a ter uma experiência com Deus. Aquela senhora também, que pelo programa de rádio, pegando a água, tomando a água que nós consagrávamos pelo programa de rádio, eu acho que foi lá no Camirim, se eu não estou enganado, em que ela expeliu um cisto, estava doente há vários anos, ela trouxe aqui, colocou o cisto dentro de um vasilhame com álcool e mostrou para toda a igreja. Acho que até hoje nós temos guardado como prova de fé, está aqui guardado como prova de fé. O que foi isso? Mesmo ouvindo pelo programa de rádio, ela restabeleceu o cajado, ela usou o cajado. E Deus, Ele pode ver, Ele pode compreender, porque a Bíblia diz que Ele esquadrinha os nossos corações. Então Ele pode ver a sinceridade que está dentro de você.
Ele pode ver se você está realmente buscando com toda a sua força, porque Ele disse que quando nós o buscássemos, nós deveríamos buscar com toda a nossa força, e de todo o nosso coração. Ele não quer 50% do seu coração. Você está dividindo às vezes o teu coração com algo que não é para dividir. Ele quer todo, Ele quer você do alto da cabeça à planta dos pés. Ele não quer só você, Ele quer a sua família, Ele quer os teus amigos, Ele quer os teus colegas de trabalho, os teus colegas de faculdade. Mas você só pode fazer isso se você tiver experiências de fé. Se você estiver andando com cajado, as pessoas vão olhar para você e falar assim: ó, eu posso ligar para fulano e pedir ajuda, pedir uma oração, porque fulano é de fé, fulano tem um cajado na mão. É isso que me traz a convicção de nunca abandonar a palavra de Deus. Esse cajado, ele está disponível. Sabe o que é engraçado? Que algumas pessoas às vezes, elas são diagnosticadas com uma doença, e ao invés dela pegar o cajado da fé, não estou dizendo para você abandonar nenhum tratamento, nada, não é isso, mas elas depositam toda a fé dela num comprimido que é desse tamanho. E o médico fala assim: você vai tomar 3 vezes, você vai tomar durante 3 meses, você vai fazer isso, você vai comer isso, você vai fazer isso. E ela segue rigorosamente. Ela deposita toda a esperança naquele tratamento. E quando na verdade, no final de tudo aquilo, ela tem uma surpresa desagradável. A cura que ela tanto esperava não aconteceu. Aí sim, o médico diz assim: ó, já não sei mais o que fazer. Tem médico que ele é tão sensível que ele fala assim: ó, só Deus agora na sua causa. Então a pessoa, ela vem, corre até a igreja. E quando ela chega na igreja, ela foi desenganada pela medicina. Mas quando ela chega na igreja, ela recebe um remédio que não tem prazo de validade, porque você sabe que quando o medicamento ele perde o prazo de validade, ele perdeu a eficiência. Mas quando você vem à igreja, você ouve a palavra, você recebe o cajado, você recebe a fé, e a fé, ela se torna o maior remédio. Ela se torna sem prazo de validade, porque a fé não perdeu o prazo, a fé não perdeu a validade. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. E esse mesmo Jesus que curou a todos quando pisou sobre essa terra, a partir de Mateus capítulo 4, é o mesmo Jesus que está entregando o cajado a você agora. É o mesmo Jesus que tem entregado o cajado à igreja, a fé à igreja. E essas pessoas passam agora a ter uma experiência com Deus e nunca mais abandonam a fé. A maioria das pessoas que frequentam a Igreja Batista Carismática chegaram aqui porque precisavam de uma experiência de fé, e aqui elas encontraram essa experiência de fé. Eu desafio você que está me assistindo a convidar a tua família a vir conosco. Você fala: pastor, o médico disse que não tem mais jeito, então vem para cá. Não fala que você já bateu em todas as portas, porque talvez você não bateu na última porta. Eu estou te oferecendo a porta da Igreja Batista Carismática. Quando eu te ofereço a porta da Igreja Batista Carismática, é no sentido que eu estou te oferecendo o cajado da fé. Aquilo que Deus nos entregou, nós transferimos a você, para que você agora seja uma pessoa da fé, sabendo que nada pode desmoronar você. Esse ministério, ele foi marcado por curas e por experiências que as pessoas têm vivido cada semana, cada sexta-feira, cada terça-feira, cada domingo como esse. Seja a experiência da transformação, seja a experiência da cura, e etc, etc. O próprio Jesus, ele viveu a promessa. Deixa eu ler algo para você. Veja o que está escrito aqui, por exemplo, em Isaías capítulo 53, falando de cura e de experiências e de promessa com Deus. Veja o que está escrito aqui, por exemplo, Isaías 53. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz o versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o que a Bíblia está dizendo. Certamente, a palavra certamente significa o mesmo que verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa aqui é uma das 8.000 promessas que estão disponíveis na palavra de Deus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando alguém vem a essa igreja, ela conhece a promessa de Deus. Aqui ó, certamente Ele tomou sobre si. Eu tive o conhecimento da promessa. Muita gente sabe que Deus na verdade quer curá-la. O problema é que às vezes, é como eu disse, Deus não pode coabitar e trabalhar com 2 pensamentos. A pessoa diz assim ó: se Deus quiser, pastor,
Se for da vontade de Deus, eu vou ser curada. Ah, minha amiga, quando você fala se, você está usando na verdade o sinônimo da dúvida, porque não é certamente, não é verdadeiramente. Eu já vi muitas pessoas falarem, se for da vontade de Deus. Então a pessoa não conhece a promessa, ela não se identificou com a promessa, porque quando eu conheço a promessa, e eu tenho a fé, eu sei que a minha experiência de fé vai me levar a experimentar a promessa. Eu chego aqui na igreja, e eu na verdade, me entrego completamente, reivindicando a promessa, e dizendo: Deus, o Senhor disse na tua palavra, o Senhor não é homem para que minta, de que certamente o Senhor levou sobre si a minha enfermidade, e eu não aceito, Senhor, pelas tuas palavras, pelas tuas promessas, porque hoje eu creio na experiência, na fé, de que hoje essa enfermidade não faz mais parte da minha vida. Esse é o clamor que faz Deus te responder. E essa experiência de fé, que é a primeira que talvez você tenha, porque você chega aqui desesperado, é a primeira de muitas que você vai ter, e é a primeira de muitas pessoas que você vai poder ajudar, porque naquele dia, quando você recebeu a cura, o cajado está sobre as suas mãos, a autoridade da fé está sobre as tuas mãos. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 9, ele chama os discípulos, ele diz assim: ó, vão, e vocês vão fazer 3 coisas: vocês vão curar enfermos, expelir demônios e anunciar o meu reino. Quando ele diz curar enfermos, ele estava dando o cajado nas mãos dos discípulos. Quando ele diz expulsar os demônios, ele estava dando o cajado nas mãos dos discípulos. E ele diz anunciar o meu reino, é porque as pessoas vão olhar para mim e elas vão ver a luz, o cajado da fé sobre a minha vida. Ah, se você pudesse dizer aleluia. Ah, se você realmente pudesse dizer glória a Deus. É isso, pastor, é esse cajado que eu quero, é essa autoridade que eu quero. Porque vai chegar uma hora que você vai estar orando pelas pessoas e elas serão curadas, porque o cajado está sobre as tuas mãos. Ele não fez distinção dos discípulos, no sentido de que ele deu autoridade aos 12. Agora, o que faz a diferença não é somente eu receber a unção e a autoridade, mas é o que eu vou fazer com a unção e com a autoridade. Se vai ser para minha soberba, se vai ser para minha vaidade, daqui a pouco Deus vai retirar essa unção e essa autoridade. Porque Davi e Saul receberam unção e autoridade, mas Saul usou para maldição, ensoberbeceu, passou à frente do profeta, passou à frente do sacrifício. Ele não poderia fazer o sacrifício, mas ele fez isso, porque ele estava tão confiante pela fé. Mas Davi não. Davi pegou a unção, a autoridade, e ele esteve sempre submetido à vontade de Deus. Tanto que a primeira coisa que ele faz quando ele vai governar, ele procura saber, ele constrói no alto da colina em Jerusalém, porque o rei tinha que ficar na parte mais alta para que ele tivesse o controle da cidade, para que ele tivesse todos os ângulos da cidade, se estava sendo atacado ou não, porque os seus guardas estavam à frente da colina, porque o rei era o maior alvo dos inimigos. Mas tinha uma coisa, escute por gentileza, quando ele vai subir na colina, quando ele vai entrar no palácio, ele lembra que não havia sentido de reinar em Israel se a presença de Deus não estivesse com ele. Então ele cria um plano para trazer a arca da aliança, e a arca da aliança é a presença de Deus. Ele traz a arca da aliança, coitado, mesmo sem ter na verdade os cuidados devidos, ele ainda comete alguns erros, mas a vontade dele de ter a presença era tão grande. Aí a arca vem, a arca fica na casa de Obed-edom durante 3 meses. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom. Obed-edom foi abençoado em tudo. Davi ficou com mais vontade. Ele falou: não, essa arca não vai ficar lá, essa arca vai ficar comigo, porque eu quero essa bênção para mim. Mas quando você quer a bênção, você não somente quer a bênção, você quer ser o abençoador. E aí Davi traz a arca para dentro do palácio. Então quando a arca chega, ele estava em segurança, porque a presença de Deus estava com ele. O cajado da fé estava com ele.
Ele sabia que não poderia governar sem o cajado, a autoridade, a presença da fé, a presença de Deus sobre a vida dele. Então, minha amiga e meu amigo, a minha pergunta é: quando é que você vai chegar em Canaã? Quando é que você vai desfrutar das promessas de Deus? Quando é que você vai ter experiências sobrenaturais com Deus? E o tempo é agora. Eu creio que essa pandemia, ela na verdade foi um choque de realidade para muitas pessoas. Se é que a gente pode dizer, se tem alguma coisa boa, que eu acho que não tem na pandemia, mas uma coisa que pelo menos eu vi, foi muitas pessoas se voltando para Jesus, muitas pessoas voltando a querer o cajado de novo, muitas pessoas necessitando do cajado da fé de novo. E essas pessoas hoje, mesmo diante do caos, mesmo diante de tudo isso, elas estão novamente com o cajado na mão. E aonde você está, eu libero esse cajado sobre a sua vida. Vocês que estão aqui, eu libero o cajado sobre a vida de vocês. O cajado, quando Jesus disse aos discípulos: vão, porque eu lhe dei poder e autoridade para curar enfermos, expelir demônios e anunciar o meu reino. Amém? Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé, por gentileza. Aonde você estiver, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você coloque uma canção, por gentileza, de adoração. Aonde você estiver, eu quero que você receba agora. Eu quero que você agora busque mais do que tudo. Primeiro, a presença de Deus. Segundo, peça para Deus. Fala assim: Deus, eu entendi. Era o que eu estava querendo, era isso. Eu precisava ouvir isso, porque era esse cajado que eu estava querendo para a minha vida. Então, se é isso, Deus te deu a oportunidade nessa manhã de você receber o cajado, de você exercer a fé. Feche os seus olhos. Coloca uma canção aqui, obreiro, por gentileza, de adoração. Vem aqui para mim. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Deus, eu quero colocar todas as pessoas, meu Deus, que estão nos ouvindo agora. As pessoas, meu Deus, que ouviram essa palavra. As pessoas, meu Deus, que se abasteceram dessa palavra. As pessoas, meu Deus, que compreenderam que necessário é receber o cajado da fé. Receber, meu Deus, essa autoridade. Eu quero te pedir, meu Deus, comece a liberar um tempo novo. Começa, meu Deus, a transferir agora, meu Deus, a beleza do teu reino, a beleza do teu evangelho. Meu Deus, essas pessoas não vão sair daqui, meu Pai, de qualquer forma. Elas sairão daqui transformadas. Elas sairão daqui, meu Deus, abastecidas pela tua fé, abastecidas pelo Espírito de Deus. E eu quero te pedir, meu Deus, nessa manhã, Jesus, visita, meu Deus, as casas. Visita, meu Deus, as pessoas que ouviram essa palavra e que estão desejando a promessa, que estão desejando o cajado. Meu Deus, visita as pessoas, meu Pai, que estão aqui no templo. Aumentam. Meu Deus, eu te peço, Jesus, vai derramando, Jesus, vai derramando fogo, 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 fogo. Faz queimar dentro de nós, Senhor. Faz queimar dentro de nós a tua presença. Faz queimar dentro de nós, meu Deus, o teu reino. Faz queimar dentro de nós, meu Deus, a beleza do teu Espírito Santo. Ah, Jesus, como Davi nós queremos a tua presença. Nós queremos a arca. Como Moisés nós queremos o cajado. Como os discípulos nós queremos a unção e a autoridade. Porque em todo tempo o Senhor tem, meu Deus, liberado porções de fé. Em todo tempo a tua misericórdia tem nos alcançado. Em todo tempo a tua misericórdia tem nos fortalecido. Em todo tempo a tua misericórdia tem nos sustentado. Porque senão, diz a tua palavra, que nós seríamos consumidos. Porque somos maus, desobedientes. Somos muitas vezes, meu Deus, indignos de ser chamado teu filho. Mas a tua graça nos alcançou. A tua graça tem nos alcançado. A tua misericórdia tem nos alcançado, Jesus. E nessa manhã
Nós não vamos mais, meu Deus, olharmos para os nossos defeitos, falhas, mas nós vamos olhar, meu Deus, para o cajado que está sobre as nossas mãos e vamos clamar pelas mudanças, vamos clamar pelas transformações, vamos clamar por uma cidade melhor, vamos clamar por famílias restauradas, vamos, meu Deus, clamar pela mudança dos nossos comportamentos, o abandono do pecado e ter uma vida de santidade, porque o cajado vai nos levar à santidade, o cajado vai nos levar a ter experiências de fé. Somente o teu amor, nada é mais importante. Muitas vezes nós ficamos procurando, Senhor, mendigando a atenção, o amor, o reconhecimento das pessoas, mas tão medíocre é esse sentimento, porque quando temos a tua presença, nós já nos sentimos completos, preenchidos. Nós não entregamos o nosso corpo à prostituta, não entregamos o nosso corpo à vaidade, não entregamos o nosso corpo às paixões da carne, porque temos a presença e o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Se você quer o cajado nessa manhã, fale com Deus, clame como Moisés clamou, porque Ele pode te responder, Ele vai te responder, Ele vai falar com você, mas você precisa clamar, você precisa estar disposto a ouvir a voz de Deus. Oh, eu quero, Jesus, eu quero a tua presença mais do que tudo. Receba o amor dele, receba a paz, receba o descanso, receba a autoridade, receba tudo que você tem pedido agora, receba tudo que você tem buscado nessa manhã, porque o cajado foi liberado sobre as tuas mãos, a autoridade foi liberada nessa manhã sobre as tuas mãos. Diga que você não vai abrir mão das promessas, diga que você não abre mão da presença, do cajado que foi lhe entregue, e que a sua fé, pela sua fé, você vai experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Oh, mais do que tudo, Jesus, mais do que tudo, que o teu cajado esteja sobre as nossas mãos, que a tua presença esteja sobre as nossas vidas. Eu profetizo uma igreja renovada, eu profetizo pessoas renovadas nessa manhã, eu profetizo pessoas fortalecidas nessa manhã, eu profetizo, meu Deus, uma igreja santa, uma igreja, meu Deus, que necessita conhecer as promessas de Deus, viver as experiências com Deus. Oh, Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Diga comigo assim: meu Deus, eu quero exercer o cajado da fé, eu quero viver o impossível, de ver o mar se abrir, de ter experiências de fé como eu nunca tive na minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus possa ter fortalecido você nessa manhã através dessa palavra. Eu quero dizer para você que esse cajado, ele está sobre as nossas mãos. Talvez antes você só não conhecia, agora você já tem o conhecimento do cajado. Agora você vai para a segunda etapa de fé, é onde você vai exercer a fé, exercer o cajado, para ter as experiências sobrenaturais com Deus. Eu quero que nós vamos terminar a live agora, mas se você pensa assim, olha, faz sentido eu compartilhar essa palavra com alguém,
Faz sentido eu mandar essa live para alguém? Ela vai ficar disponível aí na página do Facebook da igreja? Compartilha mesmo, manda para alguém. Fala, poxa, tem alguém que está precisando de fé, pastor. Envia, por gentileza. Porque para ter sentido, esse cajado ele chegar nas mãos de todo mundo. E a forma também de você exercer a unção e a autoridade que foi liberado sobre a sua vida nessa manhã. Amém? Diga graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja de todo mal. Fiquem todos com Deus.